Olá, bom dia, bem-vindos à Expo Super Acats Online. Hoje com excelentes oportunidades para atualização de conhecimento. Desejamos um excelente aproveitamento na atividade que você escolher. A Expo Super é uma realização da Associação Catarinense de Supermercados e conta com importantes marcas patrocinadoras e apoiadoras, a quem agradecemos pelo prestígio, pela parceria. Isso já acontece no presencial, acontece também aqui no online. E para vocês eu posso dizer, naveguem, aproveitem, prestigiem os nossos expositores na feira virtual, visite-os, faça bons negócios. Por quê? Porque bons negócios não podem parar. Olá, boa tarde a todos, espero que todos estejam bem e aí preparado para essa oportunidade bem bacana aí da Expo Super Online, que a CATS vem desenvolvendo, bastante bacana, e já aproveitando para agradecer a CATS, esse evento aí, que além de contar com a Feira de Produtos e Serviços, ela tem esse congresso aí que conta com mais de 60 profissionais, e aí distribuídos em 30 palestras e painéis. Então, gente, é uma excelente oportunidade aí para todos acelerarmos a realização de negócios e, o mais importante, promover o aprendizado, que isso que a gente tem que buscar, já que a gente está na era do conhecimento e a gente tem que sempre estar aprendendo alguma coisa. Tá bom? Vou me apresentar, eu sou o Kleber Freitas, tá ok? Falar um pouquinho de mim. Eu sou um profissional do varejo já há quase 20 anos, que eu tenho experiência nesse setor. Tive algumas passagens pela indústria, consultoria, assessoria, mas sempre ligado ao varejo de alguma forma. Sou graduado em administração e pós-graduado em marketing pela ESPM de São Paulo, tá? Minha especialidade ela se consolidou em price e construção de posicionamento mercadológico, sempre focado no mercado varejista. E aí, ao longo dessa minha trajetória bem bacana, bem satisfatória que eu tive com o varejo, eu tive o prazer de conhecer e trabalhar com a Mona Lisa Caminha, que hoje é a nossa especialista, que vai trazer bastante informação para nós aí. Trabalhei com ela quase 3 anos lá em Fortaleza, muito bacana foi, e pude acompanhar essa excelente profissional aí que tem mais de 20 anos de experiência no varejo, gerenciando áreas como marketing, operações, prevenção de perda, também implantou e gerenciou a área de controladoria no varejo cearense que é o Super Lagoa, o qual ela trabalha até hoje, com uma visão bem dinâmica e uma área bem voltada para o varejo supermercadista, isso foi o grande diferencial. E hoje ela está à frente da inteligência de negócios também no Super Lagoa, onde ela conta com algumas áreas, como pricing, trade marketing, processos, gerenciamento por categoria, gestão de projetos, gerenciamento de supply chain. Ela também é graduada em administração pela Universidade do Ceará, ciências econômicas pela Universidade de Fortaleza. Lidera o Comitê de Expansão Nordeste das Mulheres do Varejo, um grupo aí que vem crescendo bastante aí no Brasil, bastante importante para defender esse grupo, e também é diretora de estratégias na Varcom Learning Retail. Ufa, acho que foi isso, hein, Mona Lisa? Esqueci de alguma coisa? Não, é isso mesmo, exatamente. Bem bacana. Vamos lá, então, dar continuidade. Muito bem, Mona Lisa. Entrando no nosso tema, que é o passo a passo para implantação aí do supply chain, dessa área, a gente sabe que é um assunto de extrema importância para o varejo. A gente sabe também que não é tão simples implementar essa área tal de supply chain, principalmente no varejo, e os varejistas que têm isso bem desenvolvido têm isso como um diferencial. Então, o que a gente queria entender é quais foram os desafios que vocês enfrentaram, por que o Super Lagoa buscou esse conceito para ser implementado, e conta para nós um pouquinho disso, como foi a concepção disso tudo. Olá, tudo bem? Olha, eu estou bem feliz de estar aqui. Só antes de responder suas perguntas, Kleber, eu queria agradecer também à CATS pelo convite.
de falar de um tema que eu sou apaixonada, é um tema que me encanta pelo tamanho, né? Pelo tamanho que ele engloba dentro do varejo, né? Pelas afinidades que ele tem com outras áreas, então é bem envolvente. Mas você quer saber dos meus desafios? Aí seria isso, das minhas dores e na implantação Isso. da área? Saber um pouco em que contexto o Superlagoa estava para ele buscar gerenciar essa parte da logística. Hoje muita gente confunde supply chain com logística e não é só isso. Acho que você vai explicar mais para frente. Então, a gente queria saber qual foi o contexto. Qual era o contexto que o Lagoa estava? O que ele estava pensando? Vamos dizer assim, o Lagoa como se fosse uma pessoa, o que o Lagoa estava pensando no momento quando decidiu buscar essa nova área e essa nova especialização? Perfeito. Então, assim, no nosso planejamento estratégico de 2017, foi desenhado alguns planos bem audaciosos, né, para o Superlagoa. E para a gente conseguir alcançar, a gente teve que criar alguns planos, né? E a gente precisava enxugar estoque, a gente precisava dar eficiência no nosso fluxo de caixa. Então, foram várias tratativas para a gente poder conseguir traçar os planos com mais assertividade. Então, assim, o supply chain foi uma das frentes que foram propostas nesse planejamento estratégico para conseguir concretizar os nossos objetivos. Perfeito. Aí a gente pensou no supply chain exatamente nesse outro ponto que você colocou das dores, né? Porque quais eram as dores da gente, né? A gente precisava ser mais assertivo no estoque, a gente precisava ter mais do que a gente que realmente vendia, o que vendia menos ter a quantidade ideal no tempo certo, para a gente ter mais o fluxo de caixa mais saudável, né? Mais enxuto para as nossas expansões. Então vocês tinham um plano de expansão, né? Já estava Isso, determinado. exatamente. Então a gente teve esse cenário todo para fazer essa implantação. O plano de expansão ele precisava, que são os objetivos, né? Para os objetivos da implantação, a gente precisava deixar um estoque mais enxuto, mais saudável, um fluxo de caixa coerente com o que a gente esperava. Então essas foram as duas grandes frentes. E aí intrinsecamente, né? Mas é uma dor do varejo, é a ruptura, né? Com o supply chain, a gente também colocou como um dos principais desafios, um dos principais objetivos, reduzir a ruptura. Entendeu? Então a gente pode considerar, Mona Lisa, que entender essas dores que vocês tinham antes, ela foi determinante para construir esse novo processo. A gente pode dizer isso? Pronto, exatamente. Para a gente foi muito claro. Primeiro a gente desenhou a dor e depois a gente foi atrás do remédio. E aí a gente entendeu que o supply chain, para uma das necessidades para atender o planejamento estratégico, era enxugar esse cenário de excesso de estoque, de giro alto, a ruptura alta. Então, foi exatamente nessa linha. Tá, dentro dos objetivos que você colocou aqui, você bem escreveu aqui, esperados para a área de supply, teve os objetivos eles foram determinados já na implantação, já no processo, no projeto. Mas teve alguma coisa que teve que ser modificada logo que iniciou, algumas coisas que vocês se depararam? Teve alguma modificação? O principal é o conhecimento da palavra em si, como você bem introduziu aí, falando que a maioria das pessoas enxergam o supply só como logística. A gente precisou desenvolver um time, tanto dentro do próprio supply como na empresa, uma visão de supply que vai da área de marketing, comercial, chão de loja, todos tinham interferência no supply quando a gente começou a fazer os primeiros desenhos, né? Então a gente entendeu que a gente precisava de ferramentas de tecnologia para conseguir, além da mudança comportamental, o mindset de todo mundo lá que estava envolvido, a gente precisava de uma assertividade muito mais rápida. Então, eu acho que a falta de conhecimento de fato foi um dos maiores obstáculos e a estrutura no sentido de uma ferramenta, de uma plataforma, de uma inteligência que direcionasse a gente a isso. Posso dizer sobre isso. E
Aí eu já posso desenvolvendo, né? Eu vou te explicando como foi que a gente foi entendendo os desafios e como foi que a gente foi construindo. Quando a gente foi implantando o supply chain, a gente contratou uma ferramenta e a gente começou a desenvolver e a gente foi trabalhar a ruptura. Primeira coisa que a gente... O giro, desculpa. Primeira coisa que a gente levantou foram os dias de giro que a gente tinha. Nossa meta é 24. Esses números, eles estão... a nossa meta de verdade era 23, mas como a gente teve uma inauguração de loja, a pandemia, a gente teve que fazer alguns ajustes. Então, a gente começou a dizer aonde queremos ir e aonde estamos. Então, a gente criou painel de giro, a gente criou um painel de custos, a gente começou a entender, se vocês observarem, a gente começou a entender quais as seções que têm o maior dia de giro, começou a desenhar metas, a gente começou a entender qual a forma de abastecimento que mais impacta nos dias de giro, para a gente fazer giros curtos, né? Para a gente não atirar tudo de uma vez. Então, foi fundamental a gente desenhar o status atual. A gente também trabalhou os 100 giros, para a gente já estar entendendo isso aqui de excesso de estoque, né? O que é 100 giro, tira de linha, faz ação com o fornecedor, revisa exposição. Então, foi uma tratativa também que a gente começou a enxergar para os primeiros passos. Trabalhar o fundo, vocês trabalharam o fundo de sortimento, né? Aquilo que não agregava valor. Isso, exatamente. E aí, como a gente já tinha algumas outras áreas para dar um suporte, no caso, a gente tinha uma inteligência comercial voltada a pricing, a gente foi a fundo para entender sobre esses produtos que estão com giro baixo ou, na verdade, parados. Então, essas foram as primeiras tratativas que a gente levantou na primeira onda, podemos dizer assim. E aí a gente começou a entender também da ruptura, porque os 2 pontos que a gente tratou foi giro e ruptura. Então a gente estipulou metas e a gente começou a entender meta por comprador, ruptura por comprador, ruptura por seção. A gente começou a traçar as metas e a gente começou a entender o seguinte: a ruptura do CD nem sempre é ruptura de loja. Então a gente olhava para as duas frentes. Sempre as duas frentes, para a gente poder criar os planos de ação. Então, a gente foi se aprofundar nas causas dessas rupturas, tá? E aí a gente começou a trabalhar a ruptura loja. Quais são os fornecedores que mais têm ruptura? Na época vocês tinham quantas lojas, Mona Lisa? O Lagoa Na época a gente tinha, salvo engano, quando a gente começou, a gente tinha 12. 12 lojas, legal. 12 lojas. E a gente foi implantando primeiro uma loja teste, claro, né? Mas eu já estou tirando essa loja teste, nem considero a primeira onda, porque a gente estava testando muitas outras ferramentas, implantação, integração de sistema. A primeira onda mesmo foi levantando esses cenários. Era muito importante a gente levantar aonde a gente estava, para onde a gente queria ir. E aí a gente chega também... Aí o que foi que a gente fez? O primeiro tiro curto, compras urgentes. Através da plataforma que a gente adquiriu, integrada na nossa Com5, a gente criou painéis de compras urgentes para a gente tratar a ruptura. Essas compras urgentes, com certeza, não gerariam excesso de estoque. E, com certeza, se fossem compradas, reduziria a ruptura. Então, esse foi o tiro mais curto que a gente deu no cenário da primeira onda. E nesse contexto, Mona Lisa, trazendo um pouco, acho que você vai falar um pouco para frente sobre isso, como foi a interface com o comercial? O comercial, acredito que ele tinha um gerenciamento e vocês estão introduzindo coisas bastante pesadas. Vamos supor, gerenciar a ruptura de 13 lojas, produtos sem giro. Como foi isso? Como foi essa interface? Como foi lidar com o comercial? Porque é uma mudança de cultura, né? Foi bacana, porque a gente já tinha feito um trabalho um pouco anterior da implantação do supply, que já fazia parte do planejamento estratégico, no redesenho do comercial, redesenho de atividades, definir de fato atividades para analistas, para assistentes comerciais, para compradores, para o gerente. Então, a gente fez um redesenho, definimos metas e tudo. Então, o comercial, quando a gente começou a fazer esse trabalho com eles ficaram...
predispostos a aceitar as orientações, porque eles tinham indicadores muito audaciosos para cumprir. Mas houve realmente muita... não falo em conflitos, né, porque a ideia foi muito bem implantada em todas as áreas, mas houveram muitas divergências de opinião, de visão, até a gente conseguir. Entendi. Vou mostrar para vocês algumas coisas aqui. A gente também teve com a logística, eu falo mais adiante. A gente começou a trabalhar a ruptura. Quando a gente começou a trabalhar a ruptura, a gente viu a necessidade de informar para o comprador a quantidade que ele tinha que comprar baseado nos parâmetros que a gente já tinha implantado nessa ferramenta. Essa ferramenta, ela calcula com 28 dias, em média, de venda, considera começo de mês, considera oferta. Então, baseado na agenda dos fornecedores, agenda de visita do fornecedor, lead time, baseado em tudo isso, o próprio painel, ele sugere a quantidade e é integrado na nossa RP Com5. Então, o comprador entra na Com5 e já tem lá a sugestão do supply para fazer o pedido. E aí a gente fazia a gestão. Essas aqui foram as primeiras dificuldades que a gente teve, onde o sistema sugeria, você pode ver aqui que tinha itens comprados. 2.000 itens foram sugeridos e não foram comprados. E 1.400 foram comprados sem sugestão. Entendi. E 576 foram comprados. E aí a gente começa a entender esses números de quantidade comprada, quanto que foi comprado na agenda, a gente começa a entender quem foram os compradores que mais desviaram, e a gente começa a fazer um trabalho de plano de ação individual. Né? É claro que existem algumas ofertas que não estão nem imputadas ainda no nosso RP, que a sugestão ela não alcança, mas isso são ofertas, né? A gente trata exatamente como exceção. A nossa meta nunca foi para ser cumprido rigorosamente. O nível de assertividade que a gente chama aqui, por exemplo, esse comprador aqui, René, ele tem um nível de assertividade de 11%. Por quê? Porque ele é de bebidas, então ele tem muitas oportunidades, muitas negociações, mas isso a gente evolui, porque na hora que ele faz a negociação, ele lança no RP, a gente parametriza no nosso sistema, e aí o sistema consegue devolver uma assertividade maior no pedido. Uma coisa bacana que eu ouvi aqui, Mona Lisa, e acho que para os nossos colegas que estão ouvindo, uma coisa bastante importante no cadastro dos fornecedores é estar muito bem cadastrado o dia de visita, prazo de entrega, tudo isso é bastante importante, né? Que vai no cadastro do fornecedor. Isso faz muita diferença, porque a gente considera, para cada loja, para cada produto expedido para a loja, a gente considera quantidade de estoque atual, considera quantidade parametrizada para gôndola, quantidade parametrizada para estoque de segurança e para venda de 2 dias ou de 3, dependendo da quantidade de dias que a loja recebe. Então, vamos supor que todos os pedidos anteriores foram feitos em cima dessas métricas, né? Se o fornecedor atrasa 3 dias... com certeza esse produto vai faltar em alguma loja, se houver um pico, né? Porque ele tem estoque de segurança, mas se houver um pico de venda, ele vai faltar ou vai ficar, como diz aqui no Ceará, né? Vai ficar ralinho na gôndola. Então, é por isso que a gente faz essas tratativas. E quando você disse que fez uma loja piloto, vocês implementaram 100% esse conceito primeiro numa loja piloto? A gente implementou 100% o conceito de dia de giro por sessão e consideramos também 100% a ruptura, a tratativa de ruptura. A gente ainda não estava na segunda onda. Essa parte do comercial e da logística eu coloquei nessa sequência porque foi exatamente a segunda onda. Legal. A primeira onda foi só mesmo excesso, ruptura, giro, para entender os excessos por forma de abastecimento, se era cross-docking, se era direto loja, quais eram os fornecedores. Então, a gente fez essa tratativa para entender quais eram as interfaces diretas nisso aí. Na verdade, a loja teste foi para criar todos os cenários possíveis. Ok, muito bom. Certo? Certíssimo. E aí, já falando da logística, também a gente teve necessidade de entender, por conta da ruptura, esse ponto do relatório de comercial
foi por conta da ruptura, para a gente entender, e os excessos, lógico. Mas a gente começou a fazer acompanhamento de carga, porque a gente queria saber porque a quantidade correta não estava na loja, não tinha quantidade de óleo de soja suficiente. E aí a gente ia rastrear todo o óleo de soja, né? O CD, no dia que o CD recebeu, no dia que ele expediu, e a gente se deparou com uma realidade muito grande, que eram cortes de carga, porque o endereço estava errado, porque o estoque estava errado, porque foi mandado para uma loja errada, o pallet, em vez de colocar na doca da loja 1, mandou botar na loja 2, enfim. E aí a gente começou a entender isso. E nosso corte chegou a 20%, 24%. E aí a gente começou a fazer um trabalho dentro do CD. Chamei minha célula de Mona Lisa? ouvindo. Você chamou sua célula e cortou. Certo, desculpa, eu chamei a célula de processos para construir essa visão, para entender por que os processos estavam falhando nos cortes. A gente viu o número dos cortes de 20%, 30%. Eu chamei também a prevenção de perdas para entender por que tinham tantos cortes. A gente começou a classificar cortes, a gente começou a fazer todas essas tratativas. Então, assim, hoje a gente está com 0,5% de corte, e é um número ideal, né? O número que a gente quer mesmo, né? O tempo de entrega médio, às vezes chegou a 4 dias, 5 dias em média, a loja demorava a receber. Então, com todas essas frentes que a gente tratou no CD, a gente conseguiu chegar a 2, que é o dia ideal. Ok? Ficou claro aqui, Kleber? Ficou. Então, assim, só para a gente seguir um pouco, para ajudar o pessoal, você criou a parte dos... Você primeiro implementou parte desse conceito em uma loja para entender, depois você foi para o comercial, porque o comercial tem que acompanhar todos esses indicadores que vocês desenvolveram, e depois a terceira parte, me disse se eu estiver errado, você começou a tratar as cargas, já mais lá dentro da loja. Na verdade, a gente entendeu tanto a parte comercial, o painel do comercial, como o painel de acompanhamento de cargas, eram todos voltados para entender por que tinha ruptura na loja. Sim. Entendeu? Então, esse painel de cargas era para entender por que o óleo de soja não ia, porque cortou, porque o endereço está errado, porque a gente chegou ao ponto de entender e treinar novamente os empilhadores, que eles faziam as movimentações e não fazia alteração no sistema, no coletor. Então, a gente chegou no detalhe, a gente do supply não, mas a gente fez reuniões envolvendo as áreas, exatamente para tratar esses pontos. E aí, cada um ficou com as suas atribuições e a gente foi construindo essas soluções. Legal. Então, no final do dia, o grande objetivo era ter o produto certo, no lugar certo, na hora certa. Esse era o grande objetivo. Para expedir para a loja, na quantidade certa. Perfeito. Muito bom. Né? E ainda tinha um ponto que se tinha no CD, se não tinha no CD, mas estava constando que tinha, e todo dia era cortado e não era ajustado o estoque, o comercial também não comprava. Perfeito. Porque tinha estoque. Então, a gente começou a juntar uma linha racional seguindo o fluxo do produto, seguindo o fluxo do óleo de soja, vamos dizer. Na verdade, vocês começaram a cuidar da cadeia de suprimentos dentro do Super Lagoa. Exatamente. Perfeito. Aí, depois que a gente começou a acompanhar a carga, a gente começou a trabalhar, a gente só sabia que as cargas eram cortadas, só sabiam que as cargas eram cortadas. Aí a gente começou a ter necessidade hoje de enxergar as cargas. Hoje, nós do supply não olhamos mais para isso, mas a gestão do nosso CD, ele já usa essa ferramenta, foi uma entrega do supply para a gestão diária da nossa logística, né? Então, aqui esse painel, ele dizia quantos itens foram cortados, quais foram os itens, e por tipo, por que foi cortado, endereço sem estoque, ajustes de pesáveis. Então, hoje, o nosso gerente de logística, ele tem plano de ação para tratar todos esses motivos de corte, para a gente chegar na meta, no número que a gente está. Mas isso foi uma evolução. Mas a gente considera essa entrega do supply como algo que agregou no processo, que faz parte da cadeia essa gestão diária de cortes. Entendi. Então, isso também serviu também para responsabilizar, aliás, uma pessoa se responsabilizou por isso, para que a coisa realmente aconteça, né? Esse negócio de carga, de corte de cargas, eles foram, a área de prevenção também, ela entrou criou vários processos junto com a logística.
E funcionam até hoje. Muito bom. A outra coisa que era super importante, que a gente detectou, por que as lojas não estavam recebendo D+1, que é o nosso ideal, né? Gera hoje, começa a separar e amanhã começa a expedir. Esse é o ideal. Por que eles recebiam D+2, D+3, D+4? E a gente começou a entender que a logística ela não estava preparada para receber, por exemplo, numa terça-feira, uma quantidade enorme de produtos que eram exatamente para as ofertas do final de semana, para as lojas receberem na quarta e tem loja que recebe na quinta, porque a oferta começa na sexta. Então, a gente começou a fazer o histórico de sugestão. Hoje, 6 horas da manhã, esse painel já está alimentado, e aí o gerente do CD já consegue fazer todas as suas distribuições de atividade, priorização, urgências, e ainda tem um calendário semanal que já está com ele sabe quais são os dias de maior volume, porque tem as ofertas parametrizadas nesses dias. Então, isso aqui também foi necessário para a gente conseguir botar as entregas em dia. Perfeito. Ficou claro? Claríssimo. Muito bom. Podemos seguir. E a outra coisa de ruptura também, que a gente começou a entender por que faltava produto no CD e tinha que esperar o próximo pedido. E a gente começou a trabalhar o On Time in Full, o OTIF, né? O nível de serviço do fornecedor. E aí você já vai mais para a parte qualitativa da ruptura, né? Qualitativa, precisou entrar, porque se a gente não entrasse nesses painéis, a assertividade do pedido lá no comercial não ia ser eficaz e o produto na gôndola ia falhar de alguma forma. Então, a gente começou a entender quais são os fornecedores que mais entregam dentro do prazo. O OTIF ideal é quanto maior, melhor, né? Então, eu selecionei algumas coisas aqui que ficou para a gente não destacar um fornecedor e outro. Então, assim, a gente tem 45% de OTIF. Aí, qual é o plano de ação que o Supply faz? Reuniões periódicas com os fornecedores para a gente tratar exatamente a parte do OTIF. Por exemplo, tem fornecedores que os produtos descontinuaram e eles não tiraram de linha. E aí a gente gera pedido, reserva o endereço no CD, o produto está lá, o comercial pedindo, e aí e a gôndola com o espaço disponível para aquele produto, né? A e o equipe de logística esperando também, né? Hã? A equipe de logística também esperando. Exatamente. E aí a gente consegue também entender o OTIF por forma de abastecimento. Como que é isso? Se o fornecedor entrega direto loja, essa semana mesmo, ontem a gente fez uma reunião com o fornecedor de sorvete, porque depois que eu peguei o OTIF aqui, eu descobri que ele é para entregar toda quinta-feira, mas ele não sei por que ele só está entregando às segundas. E aí passa o final de semana sem sorvete. E aí a gente teve reunião com a logística deles, com o comercial deles, porque a gente sempre estava sendo penalizado sem sorvete, porque tinha uma agenda e ele não estava cumprindo. Então a gente começou a enxergar isso por conta de ruptura. Isso aqui para o comercial é uma ação extremamente estratégica, né? E isso aqui já está no painel da logística, mas quem usa mesmo é o comercial e principalmente o supply. Legal, muito bom. Também faz parte das reuniões mensais com fornecedores estratégicos que o nosso comercial tem. A gente também abre esse painel. Ok. Perfeito. E aí, deixa eu só fazer uma pergunta, até já abriu já a caixinha ali que você vai falar de tecnologia, mas você disse no início que vocês contrataram uma empresa, né, que tinha um software para suportar vocês, acho que é importante isso, ressaltar, mas eu vi que você tem diversos painéis ali que vocês criaram dentro da área de supply. Esses painéis, você tem que extrair do sistema e trabalhar fora, ou você tira, ou esses painéis é de um sistema próprio mesmo, de um sistema e vocês não tem que... como é que funciona essa relação entre dado e tecnologia, sistema, essa interface? Como é que funciona? Porque a gente percebeu que você tem muita informação ali, né, Amanda? Eu imaginava que você ia perguntar isso, porque sempre quando eu mostro esses painéis vem essa pergunta, né? O que a área de estratégia tem com a tecnologia para ter tantas informações prontas, né? Na verdade, quando eu montei a área de inteligência de negócio, eu também montei a área de processos, a área de supply
e de pricing. E a gente precisava de informações rápidas, a gente parar de ter analistas que gerem relatório para ter analistas que analisem relatório clínico, como eu chamo, né? Então, o que a gente fez? A gente colocou um desenvolvedor dentro da nossa célula que eu chamo de UGE, né? Unidade de Gestão Estratégica. Então, ele hoje atende exclusivamente todas as nossas células dentro, no sentido de extrair de dentro do banco todas essas informações que a gente já passava 40 minutos, 1 hora esperando para gerar um único relatório. Hoje a gente tem o robô que a gente chama, processa toda madrugada, porque a gente já deixa tudo pronto, tudo rodando, automatizado, e de manhã cedo, 6 horas, já começa a alimentar os painéis. Tem painel que termina 10 da manhã, que a gente coloca por ordem de prioridade de horário. Nossa, bem bacana essa informação. Então, para deixar claro assim, o seu analista realmente ele analisa. Ele não perde é fundamental para construir plano de ação. Perfeito. E aí, o que acontece? A gente trouxe essa tecnologia para dentro e aí a gente envolve os nossos parceiros. Na área de pricing, a nossa ferramenta, o nosso parceiro que trabalha também no pricing, ele integrou todos os dados dele dentro de um espaço que a gente tem. Esse fornecedor que trabalha com essa ferramenta de supply para a gente, ele também integrou as informações dele para estar tudo 6 horas da manhã já processado. Então, os fornecedores parceiros que nós temos para construir essas visões, eles também nos ajudaram muito, porque senão a gente ia ter que 8 horas da manhã copiar e colar para poder analisar. Então, está todo mundo integrado para a gente ganhar tempo. Muito bom. Isso eu acho que é bastante importante, essa interface entre os sistemas, né? Você não é basicamente entrar mais um sistema, mas entrar um sistema que tem interface com os outros, para que o tempo de trabalho ele se torne mais estratégico do que operacional. Aí tem só um ponto que a nossa TI deu total apoio para a gente ter essa tecnologia dentro da nossa célula, para ele ficar full time hoje com a gente, entendeu? Então foi fundamental o apoio da TI, porque teve acesso ao banco, tem os processos de rodar, enfim. Coisas mais técnicas. Tem uma TI hoje que é participativa, acho que é fundamental para qualquer varejista, né, Mona Lisa? Faz muita diferença. Muito bom, legal. E aí eu trouxe aqui também a parte que também foi um desafio, Kleber, a parte de contratação e capacitação dos nossos profissionais da área de supply, né? Como a área era nova, a gente ainda não tinha resultado, não tinha retorno, eu tive o desafio de contratar pessoas verdes, né, júniors, que não conheciam a área de supply. E a gente desenvolveu, contratou, capacitou esses profissionais, e eles foram evoluindo junto com o projeto. Praticamente eles começaram junto com a loja piloto. E aí a gente verdes, profissionais verdes, eles eram verdes no sentido desse assunto, desse conceito, ou eles eram verdes assim no mercado de varejo? De varejo. Recém-formados, são engenheiros de produção, mas eu tenho uma administradora lá também, que eles saíram da faculdade, eram estagiários até então, tinham algumas experiências de administrativo e tudo, mas pelos perfis deles, a gente estuda os perfis, a gente vê quais são as forças deles, a gente entendeu que dava para a gente dar essa capacitação para eles, e eles estavam muito interessados, então, assim, 90% foi o interesse deles, desde a loja piloto. Agora que surgiu, até uma curiosidade minha, você falou que você contratou engenheiros de produção. Como é que foi lidar com esse profissional, que é um profissional super racional, muito lógico, e colocar dentro de um formato de varejo, que o varejo é dinâmico, esse mercado é muito dinâmico. Como é que foi tratar das ansiedades desse, porque é um jovem que é recém-formado, mas também é um profissional muito lógico, muito racional. Como foi isso? Até uma curiosidade minha.
Kleber, na verdade, eles são muito conformes, né? Muito conformes. Quem escolhe essa área já sai, já é porque é conforme, né? E assim, é o meu maior desafio até hoje, né? Porque eu sempre gosto de inovar, eu acho que tudo pode ser melhorado, eu acho que a gente sempre fazia assim, mas hoje pode fazer de outro jeito. E precisou muita confiança, muita conversa, muita gestão para eles me aceitarem. Eu acho que eles mudaram mais do que eu, no sentido da pegada do varejo. Eles abriram mais mão dos ideais dele, no sentido da conformidade, do prazo que eles têm que ter para checar as coisas, em prol da confiança que eles tinham em mim e da experiência que eu tinha de varejo, que ia dar certo se seguisse esse caminho. Então, assim, a confiança que eles tiveram em mim como gestora, como orientadora, foi fundamental, mas esse trabalho não foi de um dia para a noite, ele tem que ser, todo dia ele tem que ser construído, reforçado, entendeu? E olha que bacana, eles te aceitaram e não você os aceitou. Então, É a sua porque eu tinha um foi essa. desafio e eles acreditaram em mim, que eles estavam prontos para o desafio. Então, a gente tem que ter muito sangue no olho para fazer essa turma aceitar. E hoje eles tocam a área com maestria e com inovação, com melhorias. Estão bem maduros. Hoje eles são bem sêniores. Muito bom, excelente, Mona Lisa. Vou mostrar só aqui a estrutura, para vocês terem uma ideia. A gente tem um analista sênior, ele tem uma visão geral, ele cuida das interfaces, ele cuida das estratégias. Nós temos um analista júnior, mas ela era um assistente sênior até um dia desses, e ela pensa bem fora da caixa. Então, assim, ela operacionaliza novos projetos, faz o atendimento com o comercial e ela cuida de toda a ruptura, né? Ela trata toda a ruptura, vai a fundo. A gente tem também um assistente que ela está com um projeto bem audacioso de transformar todos os fornecedores possíveis em ADIs, no sentido de que a nossa ferramenta gera o pedido e a Con5 captura e já expede. Então, isso vai otimizar muito a vida a gente entende que vai otimizar a vida do assistente comercial de parar de tirar pedidos automáticos, assim. Automáticos no sentido de que não vai precisar abrir o código do fornecedor, gerar pedido, para a gente já gerar esses pedidos automáticos direto na integração com o fornecedor. Então, a gente vai ganhar o tempo do assistente comercial para apoiar o comprador na ruptura, nos produtos parados, nos excessos, que são as informações que eles têm na mão, e esses pedidos tomam muito tempo dele. A gente também enxergou isso, que a gente entregou tantas informações para o comercial e eles não tinham tanto tempo que precisavam para tratar. E aí a gente foi entender por quê, e um deles é os assistentes, eles tomam muito tempo em coisas que eles poderiam estar fazendo que gerariam mais resultado, não uma coisa automática. Não, legal. E ela também trata a ruptura de não venda da curva A. O que é a ruptura de não venda da curva A, que a gente classificou? É bem nervoso. São os produtos que têm estoque na loja, são da curva A, ou seja, que já tem nos últimos 28 dias, eles vendem todo dia, mas ontem não vendeu e tem estoque. Então, a gente tem toda uma sistemática junto com a operação de loja, que também apoia bastante a prevenção de perdas, no sentido de fazer a operação, a investigação dos 10 produtos com maior estoque da curva A que não venderam no dia anterior. Isso também é bem bacana, esse projeto. Legal, Mona Lisa, bem bacana. E a gente tem um assistente que entrou agora há pouco, mas que ela já faz as ofertas e tabloides, faz as parametrizações, ela atende lojas e ela faz a exposição de contratos, de pontas de gôndola, de pontos extras, porque o que acontece? O fornecedor fechou uma ponta de gôndola por 2 meses na loja. Se eu não tiver parametrizado no sistema, quando o comprador for fazer o pedido, ele vai ter que se lembrar de pedir produto para aquele ponto extra. Sendo que ele já estando parametrizado na ferramenta, a sugestão já vai considerar. Legal. Muito bom. E aí a próxima questão que eu tenho é que é a gestão dos indicadores. Nós temos vários indicadores que que eu já mostrei para vocês aqui, dias de giro, OTIF, a gente tem painel de fornecedor.
Contudo, a gente tem 2 indicadores macros que a gente entende que são antagônicos e são os indicadores que a gente começou a trabalhar e que hoje a gente continua medindo. O que é dias de estoque, dias de giro. E aí a gente tem também a ruptura. Porque se o comprador for cobrado e ele fizer qualquer forcinha, ele para de fazer o pedido e aí os dias de giro deles diminuem, não é? A conta é essa. Então a gente tem que olhar para a ruptura dele. A ruptura dele não pode cair, ele tem uma meta. Então esses indicadores são antagônicos e todas as outras informações elas são estruturais, elas são táticas para a gente chegar a isso. Só para fazer um parênteses aqui, Mona Lisa, só para deixar claro que os indicadores antagônicos, o ideal é que eles nunca se cruzem, né? Ele tem uma linha gráfica, eles nunca se cruzem, mas eles sempre andem paralelos um ao outro, de forma ou flat ou de forma regressiva, caindo, né, em decreção. Esses são inversamente proporcionais. Tá. Né? Ok? E é um perigo isso, né? Porque na hora que a gente começou a pressionar dos dias de giro, a ruptura fez também na primeira onda, né? A gente começou a pressionar os dias de giro, a ruptura começou a cair. Aí a gente começou a estruturar o painel de ruptura para enxergar onde, porque também não adianta a gente chegar para o gerente comercial e dizer, ei, a ruptura está alta. Se eu não disser aonde, quem, qual a seção, qual o fornecedor, a gente precisa entregar para o comercial para ele negociar. A gente entende que o comercial ele tem que ter informações na mão para negociar. Da mesma forma que eu entendo que os analistas não são para gerar relatórios, eles são para analisar relatórios e construir soluções, o comercial não tem que estar garimpando dentro do RP qual o produto que está em ruptura. Ele tem que chegar para o fornecedor e entender isso. Perfeito, Monalisa. Maravilha. Certo? E só nesse ponto aqui, uma parte bem rápida, Monalisa, antes de você passar para a próxima caixinha, como é que foi você falou que você teve a interface muito com a logística, com a operação, com o comercial. Mas como é que foi o papel da diretoria e o CEO de vocês para o engajamento disso tudo? Como é que foi isso? Isso foi uma parte importante? Como é que decorreu isso? Foi premissa para qualquer projeto de implantação de uma área nova, o apoio incondicional do CEO, né? Perfeito. Quando eu digo incondicional, se a gente gera metas e eu conseguir mostrar para ele que a ação X vai me ajudar a alcançar, ele me apoia nisso. Então, a gente precisou construir uma estrutura muito boa para a gente deixar o nosso comercial confortável, no sentido que estamos para apoiar, a nossa logística também, no sentido que estamos a apoiar, para poder fazer também com que a posição do nosso CEO, do nosso diretor comercial, fosse favorável para a gente. No sentido de que a gente tinha o maior desafio de mostrar para todos que a gente não estava lá para dizer o que tem que ser feito. A gente estava lá para dizer como faremos juntos. Então, essa foi a diferença. Entendi. Então, a anuência da diretoria e do CEO foi bastante importante para que todo esse processo se concretizasse. Exatamente. É muito legal, muito bom. E aí eu trouxe, né, os benefícios. Hoje a gente consegue ter todos esses painéis que nós criamos, alguns a loja usufrui, alguns a logística usufrui, alguns o comercial usufrui, e eles perdiam muito tempo gerando relatórios dentro do nosso RP. Então, esse benefício de ter a informação na ponta do mouse fez muita diferença. Foi uma virada de mindset, onde a gente entende agora que o tempo parado gerando relatório é um tempo que a gente hoje está criando planos de ação e executando. Então, assim, um dos maiores benefícios foi isso, foi a otimização de informação, a facilidade da informação. E eu acho que a parceria que criamos com esse projeto também foi muito bom. Tivemos essa pandemia agora, então eu não posso falar um pouco de objetivos de giro atingido, porque realmente nós, por conta de tanta dificuldade de informação, vai faltar produto e tudo, a gente preferiu deixar um pouquinho abastecido. A gente também inaugurou uma loja nesse ano, então, recentemente, mês passado,
Então, também a gente faz um aumento de estoque intencional, a gente está abrindo também uma loja de atacado, a gente já está se movimentando, então eu não posso mostrar números ainda tão eficazes por conta de que nós optamos por aumentar o nosso giro esse mês, mas a gente tem um fluxo de caixa que a gente consegue controlar por conta dos pedidos, por conta das assertividades, e a gente tem uma ruptura que hoje a gente está construindo um projeto. No painel que eu mostrei, no painel gerencial da ruptura, vocês podem ver que tem rupturas altas no CD, mas nas lojas todas estão dentro da meta. Então, tem o trabalho das compras urgentes, tem o trabalho da analista que faz o acompanhamento da ruptura, de tudo que está rupturado em loja, enfim. Então, assim, são benefícios que hoje são contínuos. A gente criou um sistema de cruzamento de informações no objetivo maior que foi dado para a gente lá no planejamento estratégico. Muito legal, Mona Lisa. Eu acho que agora deu para entender, porque muita gente fala de inteligência comercial, essas coisas, e deu para entender o porquê você chama de inteligência de negócios, né? Porque você percorre toda a empresa, praticamente, e por isso você apoia praticamente todas as áreas vitais aí da empresa. Exatamente. Muito bom, Mona Lisa, excelente. Foi legal entender esse processo de implantação da área no Super Lagoa e conhecer esse seu dinamismo, né? A gente percebeu que, assim, você entende bastante do negócio, é uma profissional bastante dinâmica e que isso, acredito que fez toda a diferença. Mas nós estamos chegando ao fim do nosso tempo e eu acredito que surgiram com os nossos colegas que estão nos assistindo, dúvidas ou surgirão dúvidas. Eu queria saber como é que nós fazemos para te contactar, ou se podemos te contactar caso surja alguma dúvida. Queria saber como a gente faz isso. Claro, claro que pode, sim, sempre. Primeiro eu quero agradecer, Kleber, né? A condução que você teve foi muito generoso nas perguntas, no sentido de explorar exatamente os pontos mais críticos que eu deixei, por algum motivo, passar desapercebido, e você conseguiu trazer à tona informações que eram relevantes para quem está assistindo. Eu acho que foi um bate-papo muito legal. Acho que a sua participação, junto com a sua experiência, me ajudou bastante a complementar informações super importantes nesse projeto aqui, nessa implantação, que ela é praticamente contínua, né? Porque ela evolui. Mas eu deixei aqui os agradecimentos e tomei a liberdade de botar seu telefone também, viu, Kleber? Na nossa apresentação, mas eu acho que a gente pode usar o canal do LinkedIn para a gente conversar. Mona Lisa Caminha, de Fortaleza, Kleber Freitas, eu acho que esse bate-papo é super importante continuar depois dessas apresentações. Eu acho que isso é que faz o varejo se fortalecer, a troca de ideias, de experiências, de informações. Então, eu estou aberta para qualquer dúvida e apresentação através do LinkedIn. Ok. Mona Lisa, muito obrigado mais uma vez. Queria agradecer a Katz também pela oportunidade de estar aqui com os nossos parceiros. E, beleza, se alguém tiver alguma dúvida, a Mona Lisa já passou os contatos, inclusive o meu, estou à disposição também.